Olá, queridos catequistas, eu sou Giovana Farias e esse é o Catecast, o podcast do catequista. Vigésimo nono encontro, Eucaristia, Memória e Ação de Graças. O encontro de hoje é justamente sobre a Eucaristia. A apostila ela vai trazer os vários nomes que a Eucaristia tem e explicar cada um deles. Se você olhar na sua apostila do catequista, ele vai mostrar Eucaristia, Ceia do Senhor, Fração do Pão, e vai explicar cada um dos termos, o que eles querem dizer, por que existem vários termos e tudo mais. Agora eu gostaria de concentrar com vocês outras coisas acerca da Eucaristia que vocês podem estar levando para os crismandos. Uma das coisas que eu queria frisar é o que a própria apostila traz e que eu achei fantástico quando ela diz que a missa é a maior, a mais completa e a mais poderosa oração da qual dispõe o católico. Entretanto, se não conhecermos o seu valor e significado e repetirmos as orações de maneira mecânica, não vamos usufruir dos imensos benefícios que a missa traz. Eu acredito que tem que ser sobre isso o encontro de hoje, né? Da importância, do valor que tem a missa para o cristão e como ela é de fato essa oração que é a maior, a mais completa, a mais poderosa oração que os católicos dispõem. E é engraçado que isso era para ser um conhecimento assim que todos têm, era para ser uma coisa que todo mundo sabe que a missa é o mais importante, ou pelo menos deveria saber. Mas uma das coisas que a gente encontra muito, por exemplo, na missa, é algumas pessoas que vão para a igreja assistir a missa, participar da missa e estão rezando o terço ao mesmo tempo, não percebendo que a Eucaristia, a missa, é um mistério muito maior do que o Santo Terço. E veja, não estou dizendo que o terço é uma coisa ruim, eu não estou dizendo que não, é uma oração boa que deve ser rezada, mas não na hora da Santa Missa. Justamente porque ali na Santa Missa já está sendo uma oração mais poderosa e mais completa, né, da qual dispõe o católico, conforme a própria apostila está dizendo, até porque é a atualização do sacrifício de Cristo nosso Salvador. Tanto que uma das coisas que a apostila traz é dizendo que a Eucaristia tem um nome de Santo Sacrifício, justamente porque ela atualiza o sacrifício de Cristo. Cada vez que se celebra a Eucaristia, Jesus revivendo todo o Calvário, é atualizado o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. É como que Jesus estivesse vivendo toda a morte e todo o sacrifício novamente, e esse sacrifício sendo atualizado ali no altar. Por isso que também é chamado de memorial, né? Porque recorda a paixão e a ressurreição do Senhor. Outra coisa que é importante falar, o pão, a Eucaristia, o pão da vida, né? A comunhão, ela não é uma representação de Jesus Eucarístico. Ela é o próprio Jesus. Isso é muito importante ser falado porque, por incrível que pareça, tem muita gente que tem essa confusão, que acha que eu estou recebendo aqui a comunhão como se fosse Jesus. Não é como se fosse Jesus. A Eucaristia é o próprio Jesus. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque daí já tira a importância. Você já tira a importância da comunhão. Olha o quão grande, o quão valoroso, o quão precioso é você poder comungar o Deus vivo. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, ele pode se unir a nós no nosso interior, né? Ali no pão da vida, na Eucaristia, na hóstia consagrada. E esse já devia ser o motivo de a gente querer comungar todos os dias, correr para a Eucaristia todos os dias. Tanto é verdade que o Catecismo da Igreja, ele diz que a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, ou seja, da obra da salvação realizada pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, que é uma obra que é tornada presente
pela ação litúrgica, ou seja, é algo que é justamente a memória de tudo que Cristo viveu que se atualiza, que se torna presente ali na ação litúrgica, no momento em que a missa é celebrada. São João Paulo II, numa encíclica dele sobre a Eucaristia, ele vai dizer que a igreja, ela vive da Eucaristia. Olha que coisa forte, a igreja, ela vive da Eucaristia. Todos aqueles que vivem na Eucaristia, eles caminham na igreja para um processo de santificação e de profunda vida interior. Da mesma forma que nós precisamos alimentar o nosso corpo todos os dias com comida para que a gente fique forte, para que a gente tenha saúde, para que a gente consiga viver bem, da mesma forma que nós precisamos alimentar o corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma. E a Eucaristia é o alimento da alma. Então, sendo o alimento da alma, para que nos mantenhamos fortes, convictos e firmes, né, nessa busca em direção ao céu, e só isso por si só deveria gerar em nós o desejo de comungar todo dia. Porque quando você não come todos os dias, seu corpo vai ficando fraco, você vai ficando desnutrido, você vai perdendo a capacidade de fazer simples coisas pela falta de força normal, né, que acontece quando você não come. A mesma coisa é a nossa alma. Quando nós não comungamos Jesus Cristo Eucarístico, a nossa alma ela vai perdendo as forças, ela vai ficando fraca na luta contra o pecado, né? na luta contra as nossas fraquezas, contra as nossas más inclinações. Quando eu comungo o próprio Cristo, fortalece todo o meu ser. É por isso que a Eucaristia ela tem assim, três grandes benefícios, né, para a nossa vida. É justamente essa questão da vida interior. Nós estamos muito preocupados com tudo que é externo, com tudo que está acontecendo, com o emprego, com o estudo, com o trabalho, todas essas coisas. E muitas vezes nós esquecemos da vida interior, né, daquilo que realmente importa, do que está dentro. Outro grande benefício da Eucaristia é a oração, né? À medida que eu alimento a minha alma, que eu vou alimentando uma intimidade com Deus, eu vou ficando mais próximo dele, aprendendo a rezar, a ter de fato uma oração na vida, no cotidiano, né? Não somente aquela oração que eu paro e rezo, uma oração pessoal na minha casa, né? Mas fazer da minha vida uma vida de oração. E um terceiro ponto seria justamente a santificação, né? Você sabe caminhar, desejar ser santo, e nós já falamos sobre isso em outros catequeses, né? Que a gente tem que desejar ser santo mesmo, a gente não pode ter vergonha de dizer isso. Cristo nos fez para a santidade, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A gente tem que desejar ser santo porque só os santos entram no céu, né? E como nós desejamos essa vida feliz que o Senhor reservou para nós devemos desejar essa santidade. E um caminho certo, seguro para a santidade é justamente a Eucaristia, né? Quem melhor do que o próprio Cristo para nos santificar? A apostila vai trazer para nós a leitura de Marcos, do capítulo 14, do versículo 22 ao 25, que é exatamente a parte da Santa Ceia, em que Jesus tomou o pão, abençoa, parte, entrega aos discípulos e diz: tome isto, é o meu corpo, tome isto, é o meu sangue, né? Esse gesto que Jesus deu aos discípulos com o seu corpo e o seu sangue na última ceia, ele continua ainda hoje pelo ministério do sacerdote, né? na missa, na Eucaristia. É o mesmo mistério que distribui o pão da vida, o cálice da salvação. Então, quando o padre está no altar e ele fala assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que está acontecendo ali é um chamamento para que nós possamos experimentar uma íntima união com Cristo, né? Que é Cristo, que é essa fonte de alegria e de santidade. Na missa, nós nos direcionamos até o altar em procissão para podermos comungar
né, indo até o encontro de Cristo, mas na verdade é Cristo que vem ao nosso encontro, né? Jesus vem nos encontrar. A gente se nutrir da Eucaristia significa se deixar ser transformados enquanto nós recebemos essa Eucaristia. O Papa Francisco vai dizer que cada vez que nós comungamos, mais nós nos assemelhamos a Jesus, mais nós nos transformamos em Jesus. E está aí o grande valor da Eucaristia, né? Tá aí nós que somos católicos, que amamos a Cristo e desejamos ser como Ele. Esse é o caminho, a Eucaristia. Quanto mais, cada vez que nós comungamos, vai dizer o Papa Francisco, mais nós nos assemelhamos a Jesus, mais nós nos transformamos em Jesus. Aqui é bacana que a gente converse também sobre como receber Jesus de forma mais apropriada, né? É que a gente esteja em estado de graça, né? Que a gente tenha se confessado, que não estejamos com nenhum pecado grave, de matéria grave, porque aqueles pecados que são veniais, eles são perdoados no ato penitencial, né? Durante a missa, o que nos faz nos tornar ali limpos, nos dignifica para receber Jesus. Mas se eu estou com pecado mortal, eu preciso me confessar para poder receber Jesus, preparar, né, o meu corpo para receber Jesus. A igreja nos fala, nos ensina que somente em uma espécie a gente já recebe o Cristo inteiro. Por exemplo, se eu recebo só o pão ou só o vinho, só uma espécie já se recebe o Cristo inteiro. É por isso que geralmente nas missas a gente recebe só o pão, né? O pão da vida, o corpo de Cristo. Nós podemos comungar em pé ou ajoelhado, na boca ou na mão, e é bom que nós tomemos cuidado quando a gente vai tomar a comunhão na mão, para que a gente tome cuidado para que não caia nenhum resquício, né, do corpo de Cristo no chão, porque é santo, é sagrado, né? A gente coloque a mão direitinho embaixo para parar ali, e que a gente não tome cuidado ao comungar Jesus, que a gente não faça isso de qualquer jeito, porque afinal nós estamos comungando o corpo de Cristo. E o ideal é que depois que a gente comunga, a gente volte ao nosso lugar e faça uma oração silenciosa, que a gente prolongue ali o recolhimento do momento de ter recebido Jesus Eucarístico, ou até mesmo faça uma oração de louvor e de agradecimento por ter recebido Jesus Eucarístico. O Papa vai dizer também que a Eucaristia ela nos torna fortes para dar frutos de boas obras, para viver como os cristãos. É como aquele evangelho que fala que tudo que tem de bom em mim provém de Deus, não é de mim mesmo. Então, assim, é isso que a Eucaristia faz. Ela me torna forte para dar bons frutos para os outros. Eu, por mim mesmo, eu muitas vezes acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer e deixo de fazer o bem que eu gostaria de fazer. A Eucaristia ela me torna forte para fazer o bem e dar os frutos bons que a igreja precisa, que as pessoas precisam, justamente porque é Cristo que habita em mim. Então, nos aproximemos da Eucaristia, né? Receber Jesus nos transforma nele, nos faz mais fortes, né? Como Deus é bom, como Deus é grande e nos permite, na nossa pequenez, experimentar de tão grande graça. Porque, veja, Jesus ele se faz pequeno, se faz um pedaço de pão, só para poder se dar a mim. E quão felizes nós seríamos se nós conseguíssemos ver o grande valor que isso é, poder comungar o Cristo Eucarístico, né? Poder comungar Jesus Cristo nas nossas vidas todos os dias. Uma das coisas que é legal falar aqui também, que vocês podem levar para o encontro, é pesquisar sobre o milagre de Lanciano, que é um milagre em que eu vou só dar o resumo para vocês pesquisam e falam sobre isso com os crismandos, que é legal de falar, que é um milagre em que um padre que estava desacreditado que aquilo ali era mesmo o corpo de Jesus e era mesmo o sangue de Jesus, foi celebrar a missa, e no momento em que ele faz a elevação, a consagração, o pão se torna carne, é transformado em carne e começa a jorrar sangue, né? Jorrar sangue.
e até hoje está lá exposto, né? Foi feito vários estudos com cientistas e tudo mais, e comprovaram, né, que ali de fato é uma carne que não apodrece de forma nenhuma, é um milagre. E fizeram comparativos com as mesmas coisas que encontraram no Santo Sudário, que foi o que envolveu Jesus, né? Quando da ressurreição, e fizeram comparativos e bateu, né? Deu a mesma substância ali. Então pesquisem sobre o milagre de Lanciano para vocês levarem para os crismandos e mostrarem esse milagre eucarístico em que o pão se transformou em carne, até hoje, né, está exposto, né, justamente porque é como Jesus disse: meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, e quem dele comer e beber, né, será salvo, terá vida eterna. Catequese de Crisma, mais que um compromisso, uma experiência real com o amor de Deus.